Pai, não manda a Rosa embora. Ela é a única que acreditou em mim. João Menezes congelou. O som da voz do filho firme e emocionado atravessou o ar pesado da sala como uma flecha. Pedro, de apenas 10 anos, empurrava sozinho a cadeira de rodas, o rosto iluminado por algo que João não via há muito tempo esperança. Tudo começou meses antes, quando João, empresário de sucesso em São Paulo, perdeu a esposa num acidente e o filho num quase destino igual. Pedro sobreviveu, mas ficou paraplégico. O médico disse que ele nunca mais andaria. João, incapaz de lidar com a dor, se escondeu no trabalho e transformou a casa em um túmulo de silêncio. Foi então que entrou Rosa, a nova faxineira. Uma mulher simples de Guarulhos, mãe solo de 2 filhos que limpava casas para sustentar a família. Mas o que ninguém sabia era que Rosa era formada em fisioterapia. Quando viu o olhar triste de Pedro, decidiu agir com jeitinho, com amor, com fé. Ela começou devagar. Pedro, me ajuda a pegar aquele livro, ou vamos brincar de alcançar o controle. Eram brincadeiras, mas cada gesto escondia um exercício. Até que um dia, João flagrou os 2 dançando na lavanderia, o filho em pé, apoiado nas mãos dela. Rosa chorou, achando que seria demitida. Mas quando Pedro se levantou diante do pai cambaleando, o impossível aconteceu. O menino ficou de pé. João caiu de joelhos, tomado por lágrimas e arrependimento. Naquele dia, ele entendeu o que a vida tentava ensinar. Tempo todo, o verdadeiro milagre não vem do dinheiro, vem do amor, e às vezes das mãos humildes de quem limpa o chão, mas cura almas. Naquela noite, João não conseguiu dormir. As palavras do filho ecoavam na cabeça dele como uma oração, ou talvez como um pedido de perdão. Ela é a única que acreditou em mim. Durante anos ele acreditou que o dinheiro podia resolver tudo. Pagou os melhores médicos, viajou com o filho para fora do país, comprou os equipamentos mais caros. Mas nada disso fez Pedro sorrir. E agora uma mulher simples que limpava o chão da casa dele havia conseguido o que ninguém conseguiu: devolver vida aos olhos do garoto. No dia seguinte, João chamou Rosa para conversar. Ela estava nervosa, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Achava que seria despedida. Mas João apenas respirou fundo e disse: "Eu vi tudo, Rosa. Eu vi o que você fez com o meu filho." Ela abaixou a cabeça, tentando se justificar. "Seu João, eu só queria ajudar. Eu não podia ver aquele menino desistindo da vida." Mas antes que ela terminasse, ele respondeu: "Não precisa se explicar. Eu é que preciso agradecer." A partir dali, algo mudou naquela casa. João passou a voltar mais cedo do trabalho. Jantava com Pedro, ria das histórias de Rosa, até ajudava a arrumar a mesa. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentia que o lar tinha voltado a respirar. Mas nem todo mundo ficou feliz com isso. Carla, a secretária da empresa, começou a comentar que o patrão andava se aproximando demais da empregada. E logo os boatos chegaram até a imprensa. João era um homem público conhecido por suas obras e negócios. Empresário bilionário se envolve com funcionária doméstica, diziam as manchetes. Rosa ficou desesperada. Pediu demissão. "Não quero manchar seu nome nem atrapalhar a vida de vocês." João tentou fazê-la ficar, mas ela foi embora chorando, prometendo rezar por Pedro todos os dias. Os dias seguintes foram de um silêncio pesado. Pedro quase não falava, só olhava para a porta, como se esperasse vê-la entrar de novo. Foi então que João percebeu o que realmente importava. Ele pegou o carro e foi até o bairro simples onde Rosa morava. Quando ela abriu a porta surpresa, ele apenas disse: "Você não vai mais limpar a minha casa, Rosa. Você vai cuidar de outras crianças como cuidou do meu filho." Com lágrimas nos olhos, ela ouviu a proposta. Juntos abririam uma fundação para oferecer fisioterapia gratuita a crianças carentes. Pedro seria o símbolo da campanha, o menino que voltou a andar porque alguém acreditou nele. Rosa aceitou, e ali na calçada simples de Guarulhos nasceu algo muito maior do que uma parceria, nasceu esperança. Porque às vezes os milagres mais bonitos não vêm do céu, vêm de pessoas que apenas decidem amar sem pedir nada em troca. 6 meses depois, a Fundação Esperança em Movimento já era uma realidade.
Um antigo galpão em São Bernardo do Campo foi reformado, ganhou janelas amplas, paredes coloridas e risadas de crianças ecoando pelos corredores. João Menezes investiu boa parte da própria fortuna no projeto, mas pela primeira vez não se importava com números. Pela primeira vez, sentia que estava investindo em algo que realmente tinha valor. Rosa era agora a diretora clínica. Chegava cedo todos os dias, com o mesmo uniforme simples e o mesmo sorriso que um dia devolveu a vida ao pequeno Pedro. E o menino? O menino já dava alguns passos com o andador e fazia questão de ajudar outras crianças que chegavam à fundação desacreditadas. Certa tarde, enquanto observava o filho ensinando um garoto a mover as pernas, João se pegou chorando em silêncio. Não de tristeza, mas de gratidão. Ele lembrava de como era o homem que fora antes de Rosa Frio ausente e prisioneiro de si mesmo. E pensava em como, sem perceber aquela mulher simples, havia-lhe ensinado o verdadeiro sentido da vida. Sabe, Rosa, disse ele enquanto caminhavam pelo pátio, eu achava que a vida tinha acabado quando perdi a Carmen. Ela sorriu com ternura. Às vezes Deus não tira nada. Ele só muda o caminho para a gente enxergar o que realmente importa. O sucesso da fundação começou a chamar a atenção da imprensa. Reportagens mostravam o trabalho emocionante das terapias, o progresso das crianças e o carinho entre Rosa e os pacientes. Quando perguntavam a João sobre o segredo do sucesso, ele respondia sempre o mesmo. O segredo está no amor, e o amor não se compra, se planta. Mas a vida, como sempre, gosta de testar o coração humano. Certo dia, João recebeu uma proposta milionária de um grupo estrangeiro que queriam comprar a fundação e transformá-la em uma clínica privada de reabilitação de luxo. O valor era absurdo. Qualquer outro empresário teria aceitado na hora. Naquela noite ele ficou acordado pensando. Caminhou até o quarto de Pedro e o viu dormindo com o andador encostado ao lado da cama. Em cima da mesa, um desenho que o menino tinha feito ele, Rosa, e o pai de mãos dadas, sorrindo diante da fundação. João então entendeu não havia preço para aquilo. Na manhã seguinte, reuniu a equipe e disse: a esperança em movimento não está à venda, porque a esperança não se vende, se compartilha. E naquele instante, com o sol nascendo atrás do prédio, Rosa enxugou discretamente uma lágrima. Ela sabia o milagre que começou em silêncio naquela lavanderia de uma casa fria, agora se transformava em algo que mudaria muitas vidas. E no coração de João, pela primeira vez, havia paz. O tempo passou, e a Fundação Esperança em Movimento se tornou um farol para famílias que haviam perdido a fé. João Menezes já não era mais lembrado apenas como o empresário poderoso, mas como o homem que decidiu trocar cifras por significado. A cada semana, novas crianças chegavam trazidas por mães com olhares cansados e corações apertados, e quase sempre saíam dali com algo que nenhuma cirurgia ou remédio podia dar esperança. Pedro, agora com 12 anos, caminhava com a ajuda de uma bengala. Os primeiros passos ainda eram incertos, mas o sorriso era firme e iluminado. Ele fazia questão de acompanhar as sessões das outras crianças, incentivando-as com frases simples que vinham de um lugar puro. Se eu conseguir ficar em pé, você também consegue. Acredita em mim. Rosa o observava com o coração transbordando de orgulho. Às vezes ainda se perguntava por que a vida a havia colocado naquele caminho. Uma mulher que perdeu tanto, que lutou tanto, agora era instrumento de transformação para tanta gente. Mas no fundo ela sabia. Era como se o destino tivesse preparado tudo para que aquele encontro com João e Pedro acontecesse. Certa tarde, a fundação recebeu a visita de uma equipe de TV. Queriam fazer uma matéria especial sobre o projeto. João, que antes fugia de câmeras, aceitou. Queria que o trabalho de Rosa fosse reconhecido. Durante essa entrevista, o repórter perguntou o que ele mais aprendeu com toda aquela jornada. João pensou por alguns segundos e respondeu com voz embargada. Aprendi que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. A matéria foi ao ar em rede nacional e emocionou o país. Milhares de pessoas enviaram mensagens, doações, pedidos de ajuda. Mas o que mais tocou o coração de João foi uma carta simples escrita à mão por uma mulher do interior. Ela dizia:
Meu filho também perdeu o movimento das pernas. Depois de ver o sorriso do Pedro, decidi acreditar de novo. Obrigada por me lembrar que milagres ainda acontecem. Naquele dia, João olhou para Rosa e disse: a gente começou tentando salvar uma vida. E sem perceber, acabou salvando muitas. Rosa sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Não foi a gente, seu João. Foi o amor. Ele é o único que tem força para levantar quem caiu, seja no corpo ou na alma. E enquanto o sol se punha atrás do prédio da fundação, com as risadas das crianças ecoando pelo pátio, João sentiu algo que não sentia há anos paz verdadeira. Ele entendeu, enfim, que a riqueza da vida não estava nas conquistas, mas nas pessoas que aprendemos a amar. Naquela manhã de domingo, o sol atravessava as janelas da fundação com uma luz dourada e calma. O cheiro de café recém-passado se misturava ao riso das crianças que corriam ou tentavam correr pelos corredores. Era o aniversário de 3 anos da Fundação Esperança em movimento, e João havia preparado uma pequena comemoração. Balões simples, bolo de chocolate e uma mesa cheia de desenhos feitos pelas crianças, cada um com a frase que virara o lema do lugar: a esperança também anda. Pedro, agora com 13 anos, estava diferente. Caminhava quase sem apoio, ajudava a organizar os brinquedos e se tornara o símbolo vivo do projeto. Quando alguém novo chegava, ele fazia questão de contar sua história, não como quem exibia um milagre, mas como quem compartilha um segredo sobre o poder de acreditar. Eu também pensei que nunca mais ia andar, dizia ele com um sorriso tímido, mas a Dona Rosa me ensinou que às vezes o corpo levanta depois que o coração já levantou primeiro. Rosa escutava aquilo com os olhos marejados. Às vezes ainda custava a acreditar que aquela mulher que um dia limpava casas em silêncio, agora era respeitada, admirada, chamada de doutora. Mas o que mais a emocionava não era o reconhecimento, era ver as mães que chegavam desesperadas saindo dali com o mesmo brilho no olhar que ela via em Pedro. Durante a festa, João subiu num pequeno palco improvisado e fez um discurso simples, mas cheio de verdade. Quando começamos isso aqui, eu achava que estava ajudando o mundo. Mas descobri que era o mundo que estava me ajudando a ser alguém melhor. Aplausos ecoaram. Mas antes que ele descesse do palco, Rosa levantou a mão sem jeito. Posso falar uma coisa, seu João? Ele sorriu. Claro, Rosa. Ela respirou fundo. O Senhor me deu uma chance quando ninguém mais acreditava em mim. Mas quem me ensinou o que é recomeçar foi o Pedro. Ele me lembrou que a fé não se aprende nos livros, se aprende no amor. O silêncio que se formou foi bonito. Daqueles silêncios cheios de emoção em que ninguém quer quebrar o momento. João desceu do palco e a abraçou. Foi um abraço longo de gratidão mútua, 2 sobreviventes que encontraram na dor um motivo para continuar. Pouco depois, uma repórter se aproximou de Pedro. Queria entrevistá-lo para uma nova matéria sobre a fundação. O que você mais aprendeu com tudo isso? Pedro perguntou. Ele pensou um pouco e respondeu com a pureza de quem fala do coração. Aprendi que esperança é quando alguém segura sua mão e não solta mesmo quando o resto do mundo já desistiu. Naquela noite, depois que todos foram embora, João caminhou sozinho pelo pátio vazio. A lua refletia nas janelas e o som distante do vento fazia as bandeirinhas tremularem. Ele se lembrou de Carmen, sua esposa, e sorriu. Pela primeira vez, não sentiu dor ao pensar nela. Sentiu paz. Antes de ir embora, passou pela sala de fisioterapia e viu Rosa guardando os últimos equipamentos. Rosa disse, ele parando na porta, eu acho que agora entendo o que a vida quis me mostrar. Ela levantou o olhar curiosa. O que, seu João? Ele sorriu. Que o amor não cura só o corpo. Cura a alma. Ela respondeu com um aceno suave e os dois ficaram ali em silêncio, ouvindo o eco das risadas que ainda pareciam dançar pelas paredes. Os meses seguintes foram de calma e conquistas. A Fundação Esperança em Movimento já atendia centenas de crianças por mês, e o nome de João Menezes era sinônimo de generosidade e mudança.
Mas no fundo João sabia que havia algo que ainda precisava ser curado dentro dele. Desde que Carmen se foi, ele nunca mais havia aberto o coração. Rosa se tornara sua parceira de trabalho, sua confidente, sua amiga mais próxima. Os dois compartilhavam sonhos planos e silêncios, mas havia um sentimento crescendo entre eles que nenhum dos dois ousava nomear. João temia confundir gratidão com amor. E Rosa, marcada pela vida, tinha medo de acreditar demais em algo que pudesse desaparecer. Certa tarde, eles estavam sentados no pátio da fundação, observando Pedro ensinar uma menina de 8 anos a dar os primeiros passos com o andador. O sol dourava tudo e o riso da menina parecia música. Lembra quando o Pedro mal falava? Disse Rosa emocionada. João assentiu. Lembro. E lembro também que eu quase perdi meu filho. E a mim mesmo. Se você não tivesse aparecido... Rosa o interrompeu com um gesto calmo. A gente aparece na vida dos outros quando Deus quer seu João. Eu também estava perdida. Achei que vinha para limpar chão, mas acabei limpando a dor. Os dois sorriram, mas havia algo nos olhos deles, um carinho silencioso que dispensava palavras. Naquela noite, João chegou em casa e encontrou um envelope sobre a mesa. Era uma carta escrita à mão. Rosa dizia que havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade para coordenar um novo centro de reabilitação infantil. Não sei se devo aceitar. Tenho medo de ir e deixar tudo isso. Mas também tenho medo de ficar e esquecer de mim. Ele leu a carta várias vezes. A casa pareceu encolher. As lembranças vieram como ondas, Rosa dançando com Pedro Rosa, segurando as lágrimas, Rosa sorrindo para cada criança que chegava. Ele percebeu com o coração apertado que já não sabia mais como seria a vida sem ela ali. No dia seguinte, João foi até a casa dela. Rosa estava na varanda preparando o café. Quando o viu, baixou os olhos sem saber o que dizer. Se for para ir, vá, disse ele com a voz trêmula. Mas vá sabendo que deixou uma parte de você aqui. Ela o olhou confusa. Seu João, Ele respirou fundo. Não me chama mais de seu João. Eu já perdi tempo demais chamando o amor de outra coisa. Rosa ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Você me ensinou que o amor cura. Agora deixa ele curar a gente também. Rosa sorriu entre as lágrimas. O abraço que veio depois foi demorado, cheio de tudo o que ficou guardado por tanto tempo. Gratidão, saudade, amor. Meses mais tarde, eles inauguraram juntos uma nova unidade da fundação no interior. Pedro fez o discurso de abertura e disse diante de todos: essa é a prova de que o amor anda. Às vezes tropeça, cai, mas sempre encontra o caminho de volta. 2 anos se passaram desde aquele abraço na varanda. João e Rosa agora viviam juntos em uma casa simples, rodeada de árvores a poucos metros da nova sede da Fundação Esperança em movimento. O amor deles não era feito de promessas grandiosas, mas de gestos pequenos, um café compartilhado antes do amanhecer, uma mão apertando a outra nos dias difíceis, um silêncio confortável depois do trabalho. Pedro, já adolescente, tinha virado um símbolo nacional. Sua história inspirava pessoas em todo o país, e ele usava isso com humildade. Em cada palestra ou entrevista, repetia a mesma frase: a esperança não nasce do milagre. Ela nasce das pessoas que se recusam a desistir. Mas naquele início de inverno, uma notícia inesperada balançou a rotina tranquila da família. Rosa começou a sentir tonturas e fraquezas. Achou que era apenas cansaço, mas um exame revelou um problema cardíaco sério, agravado por anos de esforço e negligência com a própria saúde. Quando João ouviu o diagnóstico, sentiu o chão sumir. Ela vai ficar bem, doutor? Perguntou a voz falhando. O médico hesitou. Com tratamento e descanso, sim. Mas ela precisa parar. Nada de trabalho por enquanto. Parar. A palavra soou como um castigo. Rosa sempre viveu para servir, para cuidar, para ajudar. Ficar parada era para ela o mesmo que deixar de viver. João tentou convencê-la.
Rosa, a fundação pode continuar sem você por um tempo. Não pode, João, respondeu ela com suavidade. As mães precisam de mim. Eu sei o que é chegar aqui sem fé achando que o mundo acabou. Eu não posso virar as costas. Mas os dias seguintes foram duros. Os sintomas pioraram e ela acabou internada. Pedro visitava todos os dias, sempre levando flores do jardim da fundação. Um dia, ele se aproximou da cama, segurou a mão dela e disse: "A senhora sempre me fez acreditar que eu podia andar. Agora é a sua vez de acreditar. A gente precisa da senhora, mas viva tá." As palavras do menino foram como um remédio. Rosa chorou baixinho e prometeu se cuidar. Durante a recuperação, João assumiu a direção da fundação. Pela primeira vez, ele teve que fazer o que Rosa fazia com naturalidade, ouvir, acolher, abraçar. E descobriu que o amor dela havia ensinado muito mais do que ele imaginava. Quando Rosa recebeu alta semanas depois, encontrou tudo funcionando, as crianças sorrindo e o lugar mais vivo do que nunca. Na primeira noite em casa, ela se sentou com João na varanda enrolada num cobertor. "Eu achei que Deus estava me tirando do caminho", disse. "Mas acho que ele só queria me lembrar de descansar um pouco." João sorriu emocionado. "E de me dar a chance de cuidar de você do jeito que você sempre cuidou de todo mundo." Rosa se inclinou, encostou a cabeça no ombro dele e ficou em silêncio. Lá dentro, Pedro tocava piano, uma melodia calma feita de notas leves, cheias de amor e gratidão. E enquanto a música enchia a noite, João entendeu que a vida, no fim das contas, é isso, um ciclo de cura. Às vezes somos quem levanta. Outras vezes quem precisa ser levantado. Mas quando há amor, o amor que perdoa, acolhe e insiste, ninguém fica caído por muito tempo. Meses depois da recuperação de Rosa, a vida na Fundação Esperança em Movimento seguiu com ainda mais amor. Pedro, agora com 15 anos, tocava piano nas tardes de reabilitação, e cada nota parecia um lembrete do quanto a fé podia reconstruir o que a dor um dia quebrou. João e Rosa, lado a lado, observavam as crianças dando os primeiros passos e às vezes trocavam um olhar que dizia tudo. Eles sabiam que tinham vencido não pela fortuna, mas pela coragem de continuar acreditando. Um dia, durante uma visita de novos voluntários, uma mãe chorou ao ver o filho tentar se levantar. Rosa se aproximou, segurou a mão dela e disse com a doçura que era só dela: "Milagres não são coisas que caem do céu, minha querida. São pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a levantar." João sorriu ao ouvir. Era exatamente isso. Nenhum deles era santo ou herói, apenas gente comum que um dia escolheu não desistir do amor. E talvez seja isso que o mundo mais precise: pessoas que acreditam, que amam e que fazem o bem, mesmo sem aplausos. Às vezes o verdadeiro milagre não é voltar a andar, mas voltar a sentir, a sonhar, a amar. Quando alguém estende a mão, o impossível se torna só uma questão de tempo. E você, o que faria no lugar dela? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que tocam o coração. Porque no fim das contas, o amor, esse amor simples, humano e verdadeiro, é o que realmente mantém o mundo em movimento.